Boa noite a todos. Que a paz do Senhor esteja conosco, agora e sempre. E que nós possamos levar essa paz, essa energia, essa harmonia deste ambiente, onde estivermos, através das nossas palavras, das nossas atitudes, do nosso pensamento, principalmente do nosso pensamento. Eu gostaria de aproveitar esse instante para agradecer o convite feito pelos dirigentes da casa, pela oportunidade do trabalho. Agradecer a Deus que me permitiu estar aqui e agradecer aos senhores que são a razão principal, a razão fundamental de nós estarmos aqui. E quando eu recebo um convite como este maravilhoso, eu costumo sempre oferecer outro. E eu lhes ofereço a oportunidade hoje de praticarem a caridade. A caridade, em uma das suas formas mais difíceis, a caridade da paciência, a paciência de me ouvir. Hoje nós vamos, eu disse levar a paz através do pensamento, principalmente através dele, porque muitas vezes as palavras não condizem com aquilo que nós estamos realmente pensando. Muitas vezes nós utilizamos as nossas palavras para obter benefícios com elas, para que os outros nos julguem melhores do que somos. As atitudes também, em algumas oportunidades, vão nessa mesma direção. Muitas vezes elas se transformam apenas num ato exterior, porque aí os outros, vendo a gente fazer aquilo, também têm a falsa impressão de que sejamos cordeiros, quando na verdade estamos ainda mais por outro lado. Então eu falo levar a paz através do pensamento, porque o pensamento é a nossa realidade. O pensamento exterioriza aquilo que se passa dentro de nós, é o condutor do nosso sentimento. Então, onde nós estivermos, que nós possamos realmente levar a paz, irradiá-la a todos aqueles dos quais nos achegarmos, para que a paz se faça. Hoje eu vou abordar o tema causas e justiça das aflições. Eu nem sei porque eu vou abordar esse tema aqui, porque eu estou sentindo que aqui ninguém tem problema, aqui ninguém, está todo mundo tranquilo. Problema, aflição, tristeza, amargura, dor, sofrimento, provavelmente passou na rua de cima. Mas já que eu estou aqui, então vamos falar um pouco de causas e justiça das aflições. Agora falando como deveríamos, desde o princípio, sério, todos nós temos dificuldades, problemas, desafios a serem enfrentados. Na verdade, o nome certo é desafios, e eles ocorrem normalmente porque não buscamos como deveríamos os ensinamentos de Jesus. Porque Jesus nos trouxe uma cartilha que rege o nosso caminhar. E se nós a utilizarmos, e se prestarmos atenção à sua caminhada, nós observaremos como agir. E consequentemente viveremos muito mais tranquilamente. Jesus, ele nos prometeu através do Pai consolar, e ele disse: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que sofrem perseguições por amor à justiça, porque a eles pertencerá o reino do céu. Ou seja, pertencerá a felicidade. Os senhores observaram que todas essas consolações que Jesus nos promete, e em todas as outras também, o tempo utilizado é o futuro. Serão consolados, serão fartos.
pertencerá o reino do céu. Então, se nos atermos a uma única existência, todas essas consolações se perdem no vazio, são um contrassenso, poderíamos dizer até uma inverdade. Sabedores que somos que Jesus é a verdade absoluta, então o que ele disse tem o respaldo, e nós precisamos realmente entender a colocação. Jesus nos promete a felicidade, as consolações, no sentido de que nós realmente fomos criados para a felicidade, mas que para atingir essa felicidade precisamos realmente sermos brandos, mansos de coração, precisamos respeitar os nossos irmãos e entender que os problemas pelos quais passamos, as dificuldades pelas quais passamos, elas realmente têm a sua origem no nosso caminhar. Não adianta nós buscarmos a causa das nossas aflições no nosso semelhante, porque nós não as encontraremos. O melhor lugar para buscar a causa dos nossos problemas, certamente, é o espelho. No espelho nós veremos quem causou as adversidades pelas quais estamos aí realmente passando. Nós precisamos entender que os problemas, as dificuldades, as aflições, elas têm a sua origem em dois pontos. Um dos pontos situa-se nessa vida e outro fora dela. Nós observamos, principalmente na perda de entes queridos, nós observamos que a gente não aceita, porque ente querido é uma pessoa amada, uma pessoa querida, e ente querido normalmente não tem defeito. Ente querido, ele não erra, ele não falha, ele é perfeito para nós. E nós não aceitamos quando um ente querido se vai. Isso, de certa forma, é justo, mas precisamos entender que tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu momento, e não poderíamos exigir de forma nenhuma que alguém que já cumpriu a sua missão, que já terminou a sua tarefa, ficasse preso às amarras do corpo, presos a esta estação do caminho, quando já adquiriu o direito para buscar novas estações. Então, precisamos aceitar as coisas de uma forma melhor e na verdade, levar o nosso pensamento, agradecer a Deus pelo tempo que convivemos com aquela pessoa amada e pedir que a espiritualidade possa envolvê-la e iluminar-lhe o caminho, para que ela então tenha a clareza das coisas que irão lhe ocorrer a partir dali e continue o seu caminhar de forma tranquila. Nós também não entendemos quando, e isso nos deixa realmente amargurados muitas vezes, quando uma pessoa que trabalhando aí, lutando com a vida, ela consegue adquirir uma fortuna, ou seja, monta uma empresa, cresce, e isso de forma honesta, trabalhando, e de repente, num dado momento da caminhada, tudo aquilo se perde. Por mais esforços que sejam envidados, aquela fortuna vai à bancarrota e a pessoa realmente perde. Mas nós precisamos buscar na origem de tudo isso, porque nada é injusto, como eu afirmei no início. Tudo tem uma causa. Essa pessoa que conseguiu, saindo do nada, e cresceu, adquiriu bens materiais, adquiriu fortuna, dinheiro, tudo, e de repente perdeu tudo, com certeza ela se esqueceu da coisa mais importante que deveria fazer, que é a de que fora da caridade não há salvação. Então, uma pessoa que adquiriu bens materiais, que saindo do nada, que sabe as agruras da dificuldade,
do sofrimento, do quanto é difícil você lutar com a vida e vencer, para melhorar o seu padrão, poder ter condições de educar seus filhos de forma melhor. Tudo isso é justo, mas de repente ela se esqueceu que o seu irmão também precisa disso, e ele, provido de inteligência que lhe permitiu adquirir tudo que adquiriu, ele se esqueceu da caridade. E quando a gente se esquece, normalmente alguma coisa acontece. Nós também não entendemos quando duas crianças, por exemplo, nascem numa mesma casa, e essa já é uma situação oriunda de outras vidas, porque nós observamos que duas crianças nascem na mesma casa e cada uma tem uma tendência diferente, às vezes são até gêmeas, mas você olha para uma, é a bondade explícita, e a outra a gente já consegue detectar sinais de maldade, e como numa criança que está chegando. Mas nós precisamos entender que as qualidades morais agregadas, elas caminham conosco por todas as estações, e nós vamos e voltamos, e quando voltamos, nós trazemos aquilo que está impregnado em nosso espírito, que está agregado. Então, nada mais ali refletido as conquistas de cada uma. Uma trilhou o caminho de uma forma mais coerente, observando, enquanto na sua existência encarnada, os ensinamentos do Mestre, e a outra se desvirtuou um pouco. Então as duas voltam em condições diferentes, apesar de chegarem no mesmo momento. E isto não significa de forma nenhuma que as duas não possam chegar ao final desta caminhada em igualdade de condições. Pode sim, porque aquela que já evoluiu, que está melhor moralmente, ela vai continuar evoluindo, e a outra pode se recuperar e caminhar paralelamente, porque se existe um lugar onde nós podemos caminhar mais rapidamente, é neste mundo maravilhoso de expiação e de provas. Esse planeta Terra lindo, que tem todas as condições, que nos oferecem todas as condições para que nós possamos lapidar esse diamante que somos nós. Então, se incidimos em algumas falhas durante a nossa caminhada, ou nessa vida, ou em outra vida, isso não significa absolutamente nada, no sentido de que ficaremos retidos eternamente. Só precisamos fazer os ajustes, os acertos, e para isso, os ensinamentos de Jesus. Nós observamos também que tem pessoas que são assim reunidas numa mesma casa, 7, 8 pessoas, e só uma trabalha, só uma é o que sustenta todos, e de repente, em determinado momento, o pai chama justamente aquele que é o sustentáculo da família. E aí novamente vem, pela falta do conhecimento, da busca dos ensinamentos de Jesus, da codificação de Kardec, dos ensinamentos do Evangelho, e nós blasfemamos e lamentamos contra a injustiça do Pai, que permite que aquele irmão que sustentava todos se foi deixando os outros na mais extrema miséria. Mas se nós formos observar, também aí existe explicação. Durante todo esse tempo de convivência, muito provavelmente aqueles outros nada fizeram para reverter essa situação, e isso é um quadro também que vem já de uma outra caminhada. Então chega um momento que eles se verão livres daquele que lhes dá a sustentação, para que eles por si próprios possam conseguir aproveitar aquela oportunidade que lhes é dada para evoluir. Nós observamos também que muitas pessoas
poderiam viver melhor, mas levadas pela ambição, elas fazem a união voltada apenas para os interesses materiais. Então, determinada pessoa tem um poder aquisitivo e ela busca fazer o seu relacionamento, a sua união com outra do mesmo patamar. Em outros casos, uma que tem com uma que não tem, sempre visando atingir e se elevar. Mas o que acontece? O que dá sustentação a uma união constante não são as coisas materiais, não são os bens materiais, porque os bens materiais, da mesma forma que nós os adquirimos, eles se perdem. Então, de repente, essas pessoas que fizeram essa união buscando realmente manter um status, uma condição de realce na sociedade, pelas mudanças que ocorrem naturalmente na vida, que é feita de altos e baixos, elas, em determinado momento, as coisas começam a dar problema e começam a se ver numa situação mais difícil. E quando isso começa a ocorrer, as brigas surgem. E aí cada um buscando ficar com um pedaço maior do pão. E as coisas vão ficando mais difíceis. Quando, na verdade, se houvesse o amor, que é a base de tudo, porque o que dá base para qualquer união, o que leva qualquer família para frente, é o amor. O amor é tudo. Então, numa situação de dificuldade dessa, onde as pessoas de posse se veem perdendo tudo, e o desespero tomando conta, elas, se existisse o amor, um diria para o outro: não se preocupe, por mais que as dificuldades existam, eu estou aqui, estarei ao seu lado, reconstruiremos. E isso, com certeza, iria ocorrer. Mas, infelizmente, as coisas foram feitas de uma forma errada e a gente nunca vai colher algo que não tenha plantado. Um pé de laranja, eu sempre falo que não dá limão, vai dar laranja sempre. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. O tempo apenas se encarrega de retribuir o bem ou o mal que a gente faz. Nós observamos também casais que são infelizes. São infelizes porque no início eles... nós observamos pais que são infelizes porque no início não combateram as tendências negativas de seus filhos, deixando que elas evoluíssem. E o que ocorre? Quando você não coíbe a atitude errada do seu filho, o orgulho, o egoísmo, você eleva o engano pensar que aquilo vai ocorrer apenas e simplesmente com os outros. Não. Em determinado instante da caminhada, aquilo se volta contra os pais mesmo. Porque tem momentos na vida que nós somos obrigados a dizer não. Nós temos que dizer não. Agora, o não, ele não pode ser simplesmente pelo não, porque o não sem explicação não tem sentido. Nós precisamos dizer não envolto em amor, em carinho, mas com uma explicação. Devemos cercear certas coisas que eles fazem, porque é uma responsabilidade enorme que os pais têm de conduzir o seu filho pelos caminhos da vida. E é muito melhor dizer um não, que naquele momento pode até machucar um pouco, apesar da brandura da palavra, do que um sim, que vá colocá-lo pelos caminhos tortuosos. E então, quando se deixarmos que isso ocorra, em determinado momento, quando isso ocorrer, nós vamos lamentar, ficar tristes e questionar até por que Deus permite que esse filho que eu eduquei com tanto carinho tomou este caminho.
Então é importante que nos preocupemos com o que falar com nossos filhos. Eu uso sempre como exemplo, apesar de não ser o correto, muito provavelmente, eu tenho 4 filhos. No momento em que eles sabiam mais do que eu, porque tem um momento, eu acho que os pais devem saber disso, tem um momento em que os filhos sabem muito mais do que nós. Deve ser naquela faixa de 16, 17 anos, tudo que você vai falar ele já sabe tudo. Mas nessa idade eu me vi obrigado a dizer não para os meus filhos em determinados momentos. Eles chegavam: pai, eu quero ir em tal lugar. Teve momentos que eu me vi forçado a dizer não. Em outros, na dúvida, a gente não pode dizer não, porque se nem você sabe, como você vai tirar a liberdade de alguém fazer alguma coisa? Não pode. Então, na dúvida, a gente é obrigado a dizer sim. É um direito que ele tem. Mas quando eu dizia sim, eu falava: aonde você vai? Com quem você vai? A que horas você vai voltar? Porque é importante nós sabermos isso. E dá trabalho, dá muito trabalho você fazer essa lapidação. Mas eles falam: meu pai, o senhor levanta às 5 horas da manhã e eu vou chegar aqui meia-noite, porque naquela época minha, meia-noite era a hora de chegar, hoje é a hora de sair. As coisas vão evoluindo, né? Mas então eu vou chegar meia-noite. Tudo bem, meia-noite você vai chegar, meia-noite estarei no portão da casa onde você estiver para lhe buscar. E fiz isso várias vezes. E isso é importante, dá trabalho, mas o que ocorre é que você vai direcionando, vai sabendo com quem anda, e lá na frente você colhe os frutos, porque uma árvore bem plantada, bem adubada, ela dá bons frutos. Hoje esses meus 4 filhos, eles vão onde querem, com quem querem, onde quiserem realmente, e eu não tenho preocupação nenhuma de quando irão voltar, porque eu sei que eles já sabem como se comportar e o que deve fazer. Dá trabalho, às vezes a gente fica com dó de proibir alguma coisa, às vezes a gente não quer dizer não para não arrumar atrito. É só tomar cuidado com as palavras, com o tom de voz, porque um tom alto sempre é agressivo. Agora, com mansuetude, com brandura, a gente consegue, porque a gente consegue fazê-los entender que nós queremos apenas e tão somente o bem deles. E isso fará com que nós evitemos sofrimentos, tristezas, amarguras decorrentes, de repente, de uma atitude errada naquele momento. Para que nós possamos atingir isso, nós precisamos colocar em prática realmente todos os ensinamentos. Todos não, porque não dá para colocar todos os ensinamentos de Jesus. Nós estamos aqui engatinhando, mas nós precisamos buscar a cada dia colocar um pouquinho mais os ensinamentos na prática. A gente não vai conseguir se transformar em santo, entre aspas, né, de uma hora para outra. Eu até uso sempre o exemplo da obesidade nesse sentido, porque existem pessoas que querem emagrecer 30 quilos em 2 meses. Não é possível, vai sofrer, porque vai sofrer para emagrecer e vai sofrer porque vai engordar de novo. Então, o organismo não está adaptado para isso. É uma coisa que você faz forçosamente. Então, o ideal que seria que nós fizéssemos um planejamento, como em tudo na vida, porque quando a gente planeja as coisas, tudo fica mais fácil. Então, você quer emagrecer? Faz uma tabela e eu vou emagrecer 300 gramas por mês. Dará 3,6 kg por ano? Tudo bem, é pouco, não é os 30 quilos de 2 meses? Não, mas é real, é uma coisa que você vai perder e perdeu, e assim você vai caminhando e vai atingir o peso que você quer, mas de uma forma
saudável, porque do outro jeito, além de não conseguir atingir o objetivo, você vai certamente se prejudicar na saúde, e aí vai reclamar novamente de Deus, que puxa vida, o meu amigo, o outro tem saúde e eu não tenho. Por quê? Porque normalmente a tendência é a gente falar, por que comigo, né? Mas a gente tem que procurar, e assim a gente deve fazer com a nossa reforma tão decantada aí, essa lapidação. A gente tem que fazer, traçar os objetivos de forma que nós possamos atingi-lo, porque quando a gente traça um objetivo pequeno, nós vamos conseguir atingir aquele objetivo, e à medida que a gente atinge aquele objetivo, traça outro, e assim, o tamanho do passo é o ideal, nós vamos conquistando, e a cada objetivo atingido, a felicidade. Então, a felicidade é possível, nós podemos viver nesse planeta de expiação e prova felizes. Não poderemos viver constantemente felizes, porque existem algumas coisas que de repente ocorrem, não são os mundos felizes, tudo bem, mas nós podemos diminuir os espaços de sofrimento e de dor e aumentar os espaços de felicidade. Tem pessoas que traçam aqueles objetivos enormes. Ele vai comprar uma casa, ele precisa de um quarto e cozinha, ele já quer comprar um prédio. O outro vai precisar comprar um carro, ele não tem condição de comprar um carro, mas porque o outro comprou, o amigo comprou, o vizinho comprou, ele vai comprar, ele faz uma prestação que ele não pode pagar, ele pega dinheiro emprestado, ele pega dinheiro do filho, da esposa, junta tudo, compra, não consegue pagar, perde o dinheiro, perde o carro, perde tudo, e a culpa é de quem? É dele mesmo, porque ele não fez o planejamento. Então, façamos todas as coisas com calma, com tranquilidade, com planejamento, porque aí dá certo. Deus ajuda realmente, a espiritualidade ajuda sempre, se nos colocarmos no caminho, e se fizermos as coisas de forma pensada, nós vamos ser ajudados, nós somos ajudados sempre. Agora, a liberdade que Ele nos deu, a liberdade é a coisa mais importante que nós temos. Alguém aqui aceitaria se privar da liberdade em troca de qualquer outra coisa? Fora da liberdade é prisão. Ninguém quer isso. Nós queremos a liberdade, então nós temos que usar o livre-arbítrio da forma que nos permita atingir a felicidade, e usar o livre-arbítrio da forma que nos permite atingir a felicidade. É fundamental que nos preocupemos que o outro não tem nada a ver com as nossas dificuldades, e realmente procurar até, se possível, independente das nossas, estender a mão. Nós podemos superar todos os problemas, todos nós temos, não é por acaso que estamos aqui. Hoje nós temos um probleminha, amanhã temos outro, superamos esse, aparece outro, mas todos eles são superáveis, Agora, precisa de ter uma coisa que a gente tem quando não precisa. Tem uma coisa que a gente tem quando não precisa. Quando me perguntam, não, porque graças a Deus a tenho, mas se você perguntar para uma pessoa que está com o bolso cheio, que está bem de saúde, que está tudo, a água está correndo bem, você tem fé em Deus? Tem. Você acredita em Deus? Acredito. Agora, na hora da dificuldade, do problema, que é a hora de ter fé, de acreditar, temos problema, elevemos o pensamento, busquemos Jesus, peçamos força e coragem, Ele vai nos dar. Temos que confiar, acreditar. Será que dá para duvidar de alguém? Do Pai que criou esse mundo maravilhoso, que criou tudo aí, que nós infelizmente não cuidamos da forma como deveríamos, mas mesmo com todas as nossas falhas, tudo está aí, temos tudo de que precisamos, não nos falta nada, é só buscar. Então precisamos confiar. Agora, esses problemas de saúde até que temos, mas quantos
Quantos problemas já tivemos? Quantos problemas já tivemos nessa vida que ficou aí, que a gente achava que não tinha mais luz no fim do túnel, a gente ficava desesperado. Nossa, não vou resolver, o mundo está acabando para mim. Quantas vezes saímos desesperados, até fazendo coisas erradas, porque no desespero a gente não faz tudo certo. E onde estão esses problemas? Onde estão? Ficaram na beira da estrada, já passaram. Agora, os que temos hoje, temos. Qual é o destino deles? Se confiarmos, se acreditarmos, se tivermos fé, igualzinho os outros, eles vão para lá, vão ficar na beira do caminho realmente. Nós fomos criados para a felicidade, nós somos eternos. A terra é um ponto perdido no infinito, não é perdido, mas é um ponto no infinito. E se nós entendermos a sua brevidade, nós vamos saber que esse momento passa rápido. Façamos a nossa caminhada aqui confiantes, porque daqui a pouco, olha, nós somos privilegiados, estamos vivendo no planeta Terra num momento de transição. E sabe por que está acontecendo isso? Porque nós estamos aqui, porque nós somos muito melhores do que éramos, nós já caminhamos, somos pessoas muito melhores. Então estamos nesse momento de transição, falta pouco, mas a transição é nossa, não é do planeta, o planeta continua, nós é que estamos melhores, falta pouco relativo, mas eu tenho certeza que ninguém aqui vai querer, quando partir no sentido de viagem, de uma estação para outra, das várias que nós temos, quando voltar, com certeza vai querer voltar para o planeta Terra, porque não é porque ele é tão bonito como é hoje, mas também porque será um planeta de regeneração. Muito provavelmente na volta já será um planeta de regeneração. Olha, se ele é lindo assim, imagina quando nós voltarmos e então encontrarmos a humanidade melhor. Não é que seremos perfeitos, isso demora, mas nós já seremos muito melhores, porque adquirimos o direito de habitar um planeta de regeneração, ou seja, teremos a consciência, quando errarmos, do erro muito mais rapidamente. E então, quando errarmos com o nosso semelhante, será praticamente automático, pediremos perdão, palavrinha, e nos reconciliaremos. Quer dizer, os momentos de desunião serão muito pequenos. Quem não vai querer voltar para esse planeta Terra? Todos nós. Então, vamos confiar, vamos acreditar e vamos continuar fazendo esta lapidação desse diamante. Agora, quanto aos problemas que temos hoje, fiquem tranquilos, eles serão superados. Que o Pai permita que na noite de hoje, quando nós tomarmos o passe, nós possamos receber tudo aquilo que nós viemos buscar, que estiver dentro do nosso merecimento. Mas se algo ainda não tivermos feito por merecer, que a misericórdia do Pai se faça, porque Ele conhece o nosso coração, Ele sabe que se estamos aqui é porque estamos predispostos a melhorar. Então que o Pai nos permita receber, e que possamos também, ao sair, levar junto conosco essa harmonia existente, esses fluidos salutares que impregnam esse salão, que a espiritualidade chegou muito antes que nós, para já deixar isso tudo harmonizado, que nós possamos levar até os nossos lares, que o nosso caminho seja seguro, tranquilo, sereno, e que lá, através da brandura do coração, da mansuetude das palavras, nós possamos chegar em casa e abraçar aqueles que lá ficaram, que eles possam estar muito melhores do que quando saímos. Que o Pai nos permita uma noite repousante, uma noite de paz, mas que em determinado instante
desse sono reparador, Ele nos permita acordar por alguns instantes e fazer uma introspecção ao nosso corpo material, e que nós possamos observar essa máquina perfeita, essa máquina que nenhum cientista conseguiu fazer, essa máquina que as nações mais poderosas não conseguem fazer. Que nós possamos então ver essa máquina funcionando para gerar a vida, e que nós possamos fazer desta vida uma vida de amor ao próximo, porque se nós fizermos isso, nós estaremos fazendo a felicidade do nosso irmão, mas estaremos fazendo a nossa felicidade também, e acima de tudo, a felicidade daquele que nos criou para sermos felizes, e seremos. Confiem, acreditem, tenham fé. Quanto aos problemas, como eu disse, muito rapidamente eles se agregarão aos outros, e novos surgirão, mas nós somos muito maiores do que eles, e os superaremos também, porque o nosso destino é a felicidade, e a ela chegaremos. Confiem. Uma boa noite a todos.